Isso. Pessoal, antes de começar, queria pedir desculpa para vocês do atraso, tá? É que hoje a gente teve uma missa que foi feita para uma amiga nossa, que fazia parte ali do movimento da nossa igreja, que faleceu a semana passada, né? Hoje era a missa de 7º dia, e daí eu não podia deixar de participar, né? Que ela era uma pessoa bastante importante para a nossa comunidade. Então, peço desculpa aí pelo atraso, tá bom? A missa foi 6 horas, mas aí, né, sempre dá não termina 7 horas em ponto, né? Mas estamos aqui, tá? Obrigada aí pela presença de vocês. E vamos aqui dando continuidade, né? Agradecendo a Deus por estarmos aqui, né, com saúde, quando tantas pessoas queridas nossas já foram aí por conta dessa pandemia, né? A gente fica muito triste pelas famílias e vamos pedir que Deus nos proteja e nos guarde e nos livre, né, dessa situação, né? Vamos agradecer aí o fato de estarmos aqui e estarmos bem, né? Então, vamos lá, dar continuidade aqui à nossa vida, que não pode parar, né? Enquanto a gente estiver respirando, a gente tem que estar aí reagindo, né? Então, vamos lá. Ontem, nós retomamos os nossos conteúdos, né? Falamos sobre os valores organizacionais e falamos sobre os processos, né, que envolve a gestão de pessoas dentro da organização. Comentamos ali sobre os fatores críticos, o que limita, né, a atuação desses processos, e falamos de quando bem aplicados esses processos, quais são os resultados aqui que eles nos indicam. Falamos sobre isso nesse slide. Agora, na sequência, ele vai nos mostrar a definição ali de cada processo desse de gestão de pessoas, né? Qual é a atribuição ali de cada um desses processos. O slide desse tamanho fica muito complicado para vocês enxergarem aí, ou dá para acompanhar? Tá dando para enxergar bem, mas eu tô pelo computador, não sei quem tá pelo celular. É pelo celular. Alguém que está no celular aí está tendo muita dificuldade? Para mim tá bom, professora, eu tô pelo celular. Tá no celular, Luiz? Então, sim, tá bom. Qualquer coisa, vocês me falem, tá? Tá bom. Eu vou deixar ele assim, porque senão alguém quer entrar aqui na sala e a gente não enxerga, tá? Ó, já chegou mais alguém aqui. Vou receber aqui o Diogo. Bom, então, a gente vai agora, né, falar sobre o que envolve cada um desses processos, né, de gestão de pessoas. Bom, esse primeira etapa, né, que é o processo de agregar pessoas, trazer as pessoas para a organização, né, incluir novos funcionários, novos indivíduos, trata-se desse processo de agregar pessoas, né? Bom, então, nesse processo de agregar pessoas, acontece a provisão ou suprimento de pessoas na organização. Então, é onde vai acontecer uma previsão de quantas pessoas serão necessárias para estarem desempenhando aquela função dentro da organização, para que a organização consiga ali cumprir os seus objetivos, né, as suas metas. E também, esse processo de agregar pessoas define quem irá trabalhar na empresa através do recrutamento e seleção de pessoas.
Então, nesse processo de agregar as pessoas, há necessidade de se realizar um processo de recrutamento, né, onde vai se conseguir aí pessoas que estejam de acordo com as exigências e as qualificações para o cargo, né, com as atribuições adequadas aí para os cargos e para as funções. No processo de recrutamento, ele torna possível que se identifique essas pessoas. E, identificando-se as pessoas, passa-se a etapa seguinte, que é a etapa de selecionar, né? Então, se você tem lá 3, 4 opções de pessoas, de currículos, enfim, é feito ali a seleção para identificar qual é o perfil que vai conseguir atender a necessidade aí da organização, né? Então, esse processo de agregar pessoas, ele é bastante importante. Por quê? Porque para a organização contratar pessoas e dispensar pessoas é um processo que traz um custo alto, né? Representa um custo alto. Então, quanto melhor for desenvolvido esse processo de recrutamento e de seleção, melhores serão as possibilidades de que as pessoas selecionadas realmente consigam cumprir as atribuições a que estão sendo propostas, né? Então, esse processo de seleção de recrutamento, ele tem que ser bem realizado, bem feito, para que a empresa não tenha custos maiores, no sentido de repente, contratar e o funcionário, o indivíduo não se adaptar, né, porque não foi identificado, detectado ali uma falta de habilidade ou uma característica que não foi identificada nesse processo de recrutamento e seleção, que vai fazer com que o indivíduo não dê certo ali na função, né? Então, se ele for bem realizado, a possibilidade de ele permanecer é muito maior, e isso vai representar aí custos menores também para a empresa, né? Então, tem que ter aí bastante cuidado, né, com esses processos de seleção, de recrutamento. O segundo processo é aplicar pessoas. Bom, esses processos, eles são utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e acompanhar o seu desempenho. Então, esse processo de aplicar pessoas, ele diz aqui, desenhar as atividades, ou seja, repassar de forma clara e objetiva para o novo funcionário qual é a função que ele vai estar realizando. Então, tem que orientá-lo de forma adequada, informar, orientar de forma adequada, deixando bem claro quais são as atribuições da função que ele está assumindo, o que realmente ele tem que estar realizando, qual é o objetivo da realização daquela função, para que ele tenha uma visão dos resultados, para onde vão esses resultados da função que ele está desenvolvendo, né? Para que ele tenha consciência de que ele cumprindo a etapa dele ali no processo, ele vai repassar isso para uma etapa seguinte, que vai, né, contribuir para que a empresa como um todo alcance o seu resultado final. Tá? Então, deixar bem claro qual é a função, quais são as atribuições e acompanhar esse desempenho,
né? Então, é esse o processo de aplicar pessoas, é onde as pessoas, elas vão realmente desempenhar ali a função, é esse papel de estar bem orientando as pessoas, né? E aí a gente pensa assim, né? Será que toda empresa, quando nós iniciamos, né, um novo trabalho, uma nova empresa, né, uma outra realidade, né, diferente da que nós estamos ali acostumados, por mais que a gente tenha conhecimento da função que vai ser exercida, em cada empresa é diferente, né? Em cada ambiente de trabalho, isso é realizado de uma forma diferente, né? Porque cada empresa tem a sua cultura, tem o seu costume, tem a sua forma de conduzir os processos. Então, a gente pergunta assim, será que quando a gente chega lá na empresa, é comum a gente ser bem orientado, a gente ser bem recebido, né? No sentido de ter informações e saber exatamente o que nós vamos desempenhar, né? Será que comumente acontece esse tipo de coisa? O que vocês acham? Alguém aí já trocou, né, de empresa, trocou de trabalho, e sentiu, né, nesse processo aí de aplicar, né, de ser aplicado aí numa função nova, né, numa empresa diferente? Alguém já passou por uma situação assim? Não? Nunca? Ninguém recomenda. Bom, na realidade, muitas vezes nós temos, né, quando chegamos em uma nova função, em uma nova realidade, muitas vezes a gente acaba encontrando algumas resistências, né, algumas barreiras, no sentido, assim, de nem sempre receber todas as informações, porque muitas vezes, quando a gente chega para assumir aquela função, a outra pessoa que desempenhava ou já saiu, ou está de saída, né? E de repente ela não tem muito interesse de passar essa informação, né? Às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece isso lá no ambiente de trabalho. Então, as empresas hoje estão se organizando neste sentido. De que forma? Da maneira que elas criam os manuais, elas desenham os processos, né? Cada etapa, como é que deve ser ali realizado, e isso fica documentado. Então, quando há uma troca, né, de funcionário, já existe ali um padrão para ser seguido, né? Então, tendo este documento, esse desenho de processos, né, que vai mostrar exatamente quais são as etapas ali que tem que ser realizadas naquela função, ele vai facilitar essa transição, né? Nem sempre esse momento da transição, ele é amigável, né? Vamos dizer assim. Mas as empresas, né, estão aí se organizando neste sentido, de registrar e que esse conhecimento ele fique ali na empresa, né? E a partir dali, esse novo indivíduo, ele vai sendo acompanhado, ele vai recebendo aí as novas informações, ele vai se integrando, né, ali no ambiente de trabalho, vai conseguir realizar ali bem, né, a sua função. Bom, então, nesta aplicação de pessoas, também inclui desenho organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das pessoas e avaliação do desempenho. Então, é bem essa questão que nós estávamos aqui comentando.
né? Então, desenho organizacional, desenho de cargos, tem lá um fluxograma que vai representar ali todas as etapas e todos os processos daquela função, né? Para facilitar essa integração da pessoa lá no ambiente, ok? Ficou claro aqui, pessoal? Agregar pessoas e aplicar pessoas. Vamos em frente. Muito bem. Bom, a próxima etapa, né, que envolve essa gestão de pessoas, mexi aqui, foi para frente. Recompensar pessoas, né? Então, quando a gente fala em recompensa, a gente sempre, o nosso pensamento nos remete à remuneração, né? Nos remete lá o din-din lá no final do mês, né? O faz-me rir no final do mês, né? Quando a gente fala em recompensa. Bom, então, o que representa, né, esse processo de recompensa? Eles são utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer as suas necessidades individuais mais elevadas. Incluem recompensas, remuneração e benefícios e serviços sociais. Então, o processo de recompensa, ele envolve tanto a questão do salário, quanto a questão de benefícios, né? Como, por exemplo, a empresa tem um plano, né, de cargos e salários, onde as pessoas, elas participam dos resultados alcançados pela empresa lá no final do ano. Então, a empresa faz uma distribuição de um percentual do lucro que ela teve, ela distribui esse percentual para os funcionários. Então, ela tem esse plano no sentido de dar este benefício, esse incentivo aí para os seus colaboradores. Tem empresas que dão aí bolsa, auxílio ao estudo, enfim, né, tem vários benefícios aí, recompensas que as empresas adotam para satisfazer os seus funcionários. Então, não é só a questão da remuneração em si. Então, existem outros fatores, outros benefícios, outras recompensas que também contribuem para manter esses funcionários motivados, né? De repente, não é nem financeira essa motivação. Essa motivação, ela pode ser no sentido de reconhecer o trabalho desenvolvido, né? Valorizar o trabalho desenvolvido. Isso vai fazer com que o indivíduo ele se sinta motivado também lá no ambiente de trabalho. Isso é muito bacana, né? Você receber o feedback daquilo que você está fazendo, né? Então, isso é um ponto positivo. Então, essa etapa de recompensar pessoas, ela consiste basicamente em satisfazer as necessidades dos indivíduos, né? Tanto na questão monetária, quanto na questão da satisfação de estar ali trabalhando naquela empresa. O próximo processo é desenvolver pessoas. Desenvolver, permitir que essas pessoas, elas adquiram mais conhecimentos, permitir que essas pessoas melhorem as suas qualificações e que esses conhecimentos e essas qualificações sejam aplicados ali dentro da própria organização, né? Então, existia, né, uma mentalidade no sentido de que, eu não vou investir no crescimento de um funcionário, porque ele pode sair da minha empresa e aplicar esse conhecimento
adquiri aqui na empresa concorrente, né? Então, mas a empresa, aplicando no desenvolvimento das pessoas, ela está isenta de perder o funcionário? Não, ela não está isenta de perder. Pode acontecer, né, desse funcionário ser treinado, qualificado, e quando ele estiver pronto, ele vai para uma empresa concorrente. Ele recebe um convite muito mais recompensador, né? E ele acaba indo para a concorrência. Então, a empresa precisa desenvolver esse conhecimento, mas ela também, junto com esse desenvolvimento, ela tem que ter uma política para manter essas pessoas, né? Então, ela desenvolve, ela trabalha para desenvolver, qualificar melhor aquele funcionário, mas, por outro lado, ela também tem que ter, que é o próximo passo, a característica ali de manter as pessoas, né? Não é fácil manter as pessoas no ambiente de trabalho, né? Você manter todas as pessoas satisfeitas, porque cada pessoa, cada indivíduo tem as suas necessidades, as suas vontades, os seus objetivos próprios, né? E você conseguir atender a todos é muito difícil. A gente sabe que a gente não consegue unanimidade em lugar nenhum, né? Então, é uma arte, né, para as empresas, conseguir manter essas pessoas. Então, nesse processo de manter as pessoas, ele diz aqui, são processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias, né, para as atividades e tarefas das pessoas. Então, a questão da forma como é o ambiente de trabalho acaba influenciando bastante também nesse processo de manter pessoas, né? Então, vamos dizer lá que foi feito um projeto lá na empresa onde os funcionários de um departamento passaram por um processo de treinamento, um treinamento bastante eficiente, que trouxe muito conhecimento para esses funcionários e que vai agregar muito valor ali nas suas funções dentro da empresa. Mas ela aplicou nesse projeto, mas o ambiente, as condições de trabalho, elas não são satisfatórias, né? As condições psicológicas também, sabe aquele ambiente de trabalho negativo, carregado, aquele gestor que cobra, né? Aquele gestor que não conduz ali a sua equipe com característica de líder, né? Ele conduz ali a sua equipe com aquela característica de chefe, né? Que só manda, só cobra. Então, assim, as condições físicas e psicológicas não são muito bacanas. Esse treinamento que ele investiu, né, esse processo de treinamento que ele investiu, de repente ele acaba perdendo alguns funcionários, né, por conta dessas condições do ambiente, por conta dessas condições psicológicas, né. Muitas vezes ele pode receber lá uma contraproposta, né, de uma empresa concorrente, e ele vai exercer aquele conhecimento que ele adquiriu lá na outra empresa, né? Então, esse processo de manter pessoas tem que ter bastante cuidado com relação às condições de trabalho que são aí proporcionadas para as pessoas que estão ali trabalhando na empresa, né? Bom, e essas condições ambientais e psicológicas aqui incluem administração da cultura, do clima, higiene, segurança, qualidade de vida e manutenção de relações sindicais. Então, aqui engloba, né, as questões aí
desse ambiente de trabalho. O que envolve esse ambiente de trabalho, né? A cultura, o clima, saúde, higiene, as condições de cumprir lá as legislações das categorias de trabalho ali, que são definidas ali pelos sindicatos, enfim, né? Então, depende aí dessa boa relação, né? De uma boa consideração desse capital humano que a empresa tem, né? E temos aqui o processo de monitorar. Então, quando a gente fala em monitorar, já nos vem a ideia de acompanhar. Vamos ver aqui. Então, esse processo de monitorar são processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas, para verificando com isso, né, os resultados. Inclui bancos de dados e sistemas de informações gerenciais. Então, esse processo de monitorar pessoas, hoje, ele está mais facilitado. Por quê? Por conta dos sistemas gerenciais que são utilizados aí por praticamente todas as empresas, né? Mesmo que sejam pequenas empresas, elas têm as suas planilhas de controle, elas têm seus programas que armazenam as informações que permitem acompanhar aí esse desenvolvimento de cada indivíduo, né? O quanto é que cada indivíduo ou cada equipe de trabalho está conseguindo produzir, né? Ela mostra o desempenho ali de cada equipe. Então, hoje as empresas, elas têm condições de estar monitorando. Por quê? Porque elas têm os registros, né? Elas vão criando esses bancos de dados que vão permitir acompanhar aí esse desenvolvimento das pessoas na execução ali das suas funções, ok? E esse processo de monitoramento, ele permite, né, que se faça o feedback, né? Então, se você acompanhou, se você conseguiu identificar ali o desempenho, uma característica do bom líder é a de estar ali dando o feedback para cada um da equipe, né? Não no sentido de expor, não, de estar ali mostrando para cada um que o seu desempenho está sendo satisfatório, né? E de repente, se não foi, de uma forma, com uma forma característica de um bom líder, né? Comunicar isso para esse indivíduo, no sentido de que ele pode estar melhorando, né? Se o desempenho não foi tão bom, motivá-lo para que ele possa estar melhorando aí o seu desempenho, né? Olha, nesse período o seu desempenho ele não foi tão bom, mas você tem capacidade de melhorar esse desempenho, né? Então é nesse sentido de estar ali motivando, né? De estar ali incentivando. Isso o bom líder faz, né? Já o chefe autoritário, o que ele faz? Ele coloca o coitado do funcionário que não teve um bom desempenho, ele coloca no meio da roda e expõe ele para todos, né? Olha, o desempenho do Antônio nesse período foi excelente, já o desempenho do João foi péssimo, né? Então, assim, no sentido de estar ali comparando e no sentido pejorativo, né? Então, é uma característica que não vai fazer com que esse funcionário melhore o seu desempenho, né? Que motivação que ele vai ter para isso? Então, tem ali as formas, né, de estar ali mostrando e de forma que aquele resultado motive para que ele melhore, né? Então, esse processo de monitorar pessoas, ele permite, né, que você tenha as informações para dar aí os feedbacks. Bom, dentro dos fatores críticos, né,
o sucesso desses processos de gestão aí, nós temos lá a situação de que o contexto em que se situa a gestão de pessoas é representado pelas organizações e pelas pessoas. O contexto, né? Quem está inserido neste contexto da gestão de pessoas? São as pessoas e as empresas onde essas pessoas trabalham, né? Então, independentemente do tamanho dessa organização, que ela pode ter lá 2, 3 funcionários, pode ter 500 funcionários, ela vai ser representada pelo ambiente, né? Que são as pessoas e a organização, seja comercial, industrial, prestação de serviços, qualquer ambiente, né, organizado aí de trabalho, que tem pessoas e tem um processo para ser desenvolvido, né? Bom, então o contexto, ele envolve pessoas e organizações, né? Sendo que as organizações são constituídas de pessoas e dependem delas para atingir os seus objetivos e cumprir as missões. Então, as empresas, as pessoas jurídicas, né, elas dependem diretamente das pessoas físicas para alcançar os seus objetivos. Uma pessoa jurídica sozinha, uma estrutura jurídica por si só, não consegue realizar a sua função. Ela vai depender de pessoas, né? Mesmo que seja, vamos dizer lá, uma startup da área da tecnologia. Então, a startup na área da tecnologia, ela pode ter milhões ali sendo movimentados e pode ser uma pessoa que opera, né, um sistema e que consegue, através desse sistema, controlar essa organização, mas precisa desta pessoa, né? Então, sem uma pessoa física, a empresa não consegue alcançar o objetivo, né? Então, pensando por esse lado, se qualquer tipo de negócio ele não funciona sem pessoas, o que é mais precioso para a organização? As pessoas, né? Então, a gestão de pessoas hoje, ela tem essa característica, né, de valorizar as pessoas, valorizar o capital humano, né? Existiram fases em que as pessoas, elas eram consideradas como máquinas, como peças necessárias ali no processo, não eram consideradas como seres humanos, né? Então, as pessoas, hoje, têm-se essa visão, né, de pessoa como um todo. Então, uma pessoa, quando ela vai trabalhar em uma organização, ela tem as suas características, ela tem os seus conhecimentos, ela tem os seus valores, ela tem a sua cultura própria, particular. Essa cultura particular, ela tem que se integrar a uma cultura organizacional, né? Então, esse meu conceito individual de pessoas, de pessoa, né, como pessoa, ele tem que se integrar, ele tem que casar com a cultura da empresa, para que haja uma boa parceria, né, para que a empresa consiga realizar o seu objetivo e eu, como pessoa, consiga também desempenhar a minha função para alcançar o meu objetivo pessoal. Então, essa visão hoje da gestão de pessoas, né, que nem sempre foi assim, né? Então, as pessoas, elas eram consideradas como peças ali, instrumentos que eram utilizados para cumprir a função. Hoje, não, né? A questão de valorizar as pessoas, ela está muito mais latente, né? E percebeu-se essa necessidade. E o segundo item aqui, ele diz assim: e para as pessoas, as organizações constituem o meio através do qual elas podem alcançar vários objetivos pessoais
com um custo mínimo de tempo, de esforço e de conflito, né? Então, se você está fazendo o que você gosta, você não está nem trabalhando, né? Você está ali realizando a sua função e ainda conseguindo uma satisfação pessoal, né? Então, realmente tem que ter ali esse casamento ali de cultura pessoal com a cultura organizacional para que esses objetivos individuais e da organização, eles sejam cumpridos, né? Então, isso é uma questão que hoje ela está ali evidente, né, para a gestão de pessoas. Mais uma questão. A gestão de pessoas é uma área contingencial e situacional. Por quê? Porque ela depende de vários aspectos, como a cultura que há da organização, né, que a gente falou ontem, a questão das crenças, dos valores, das normas, condutas, né, a forma de ser ali, a característica da organização. Então, tem essa questão da cultura, tem a questão da estrutura organizacional adotada, das características de contexto ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e de uma infinidade de outras variáveis. Então, vejam que a gestão de pessoas, ela envolve diversos aspectos, diversos fatores, né? Conseguir identificar um que é adequado né, é um desafio ali para a gestão de pessoas, né? Então, ela depende aqui, olha, de muita coisa, né? Da cultura, da estrutura, do ambiente de trabalho, do negócio que ela desenvolve, o sistema de gestão ali, a forma de tecnologia que é utilizada, os processos internos, enfim, né? Então, são vários fatores que são considerados aí nesse processo de gestão de pessoas. E conseguir cumpri-los todos não é brincadeira, né? É um desafio. Bom, segundo Hidalberto Chiavenato, né? O Hidalberto Chiavenato, a gente que é da administração, a gente que fala de gestão de pessoas, de recursos humanos, a gente costuma dizer que ele é o papa, né, da gestão de pessoas. Ele é um autor que tem diversas obras, né, que tratam sobre gestão de pessoas e de recursos humanos, e nessas obras ele conceitua, aborda todos os elementos, né, de forma bem didática, clara, né? Então, a gente utiliza muito esse autor como base nessa disciplina de gestão de pessoas, tá? Gestão de pessoas, gestão de processos, a gente utiliza bastante esse autor, Hidalberto Chiavenato, né? O Chiavenato que a gente diz. Bom, então, Chiavenato, né, segundo ele, a gestão de pessoas se baseia em 3 aspectos fundamentais. Primeiro, as pessoas como seres humanos. Lembram que eu comentei com vocês que hoje as pessoas, elas estão sendo caracterizadas como seres humanos, né, que têm as suas vontades, que têm as suas necessidades, que têm as suas características. E todas estas questões, elas têm que ser consideradas, né? Afinal de contas, a gente passa boa parte da nossa vida no ambiente de trabalho, né? Como que a gente não vai carregar as nossas características pessoais no trabalho, né? A gente leva. Muitas vezes, a gente leva os nossos problemas, né? Muitas vezes a gente chega lá no ambiente de trabalho numa condição, numa situação difícil, né? Por um problema pessoal que se tem. Lógico que a gente não vai poder
deixar que esse problema, ele prejudique o nosso desempenho, né? Mas, acontecendo esse tipo de situação, quando há essa condição de considerar a pessoa como ser humano, há um entendimento de que, naquele momento, a pessoa está passando por uma situação difícil, né? Então, assim, não é levar a ferro e fogo, o funcionário está passando por uma situação difícil lá, na família, enfim, né, qualquer situação, e já vai, não, vamos mandar esse funcionário embora, porque ele não está produzindo, mas é uma etapa que ele está ali passando, né? Então, considerar pessoas como seres humanos, né? Não como máquinas, como ferramenta, que pode ser utilizada, pode ser descartada e pode ser ali substituída, né? Então, considerar ali as pessoas como seres humanos. Segundo, as pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais, né? Então, assim, são consideradas como fonte de impulso próprio que dinamiza a organização e não como agentes passivos, inertes e estáticos. Olha que bacana, pessoas como ativadores inteligentes, né? Então, pessoas como seres participativos, né? Como seres proativos, como seres que estão interessados em buscar a melhor solução para uma determinada situação, né? Em dar a sua opinião, em contribuir para melhorar o processo, né? Então, pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais, seres pensantes, né? Muitas vezes isso não era considerado também não, né? Na nossa antiga gestão de pessoas, né? Isso não era muito considerado. Vamos para o próximo. O terceiro, né? Terceiro fator aqui que a Venato diz é pessoas como parceiras da organização. Então, as pessoas fazem investimentos na organização com esforço, dedicação, responsabilidade, comprometimento, na expectativa de terem retorno, né, de colher os retornos desses investimentos, através, por exemplo, de salário, carreira, incentivos financeiros. Então, trazer as pessoas, né, para serem parceiras na organização, né? Então, quando há uma parceria entre a organização e o colaborador, ambas as partes saem ganhando, né? Por quê? A organização vai ter resultados produtivos maiores e, consequentemente, o indivíduo ele vai conseguir melhores salários, ele vai ter um plano de carreira com possibilidade de crescimento, outros tipos de incentivos financeiros, né, como um bônus, um 14º salário, enfim, né? Então, quando há uma parceria entre a empresa e o funcionário, ambos saem ganhando, né? Ambos conseguem aí sair mais satisfeito dessa relação, né? Bom, aí na sequência ainda, né, Hidalberto, ele afirma que as organizações constituídas por pessoas e representam para elas um meio pelo qual podem alcançar muitos e variados objetivos pessoais, com o mínimo de custo, tempo, esforço e conflito, né? Então, aqui, ele está nos dizendo, né, que as pessoas, elas veem na organização a oportunidade para que ela consiga alcançar lá os seus objetivos. Ele diz ainda que as organizações bem-sucedidas tendem a crescer, aumentando nelas o número de pessoas a serem administradas.
e, consequente, a estrutura deve adequar-se a um volume maior de níveis hierárquicos, responsáveis pelo gradativo distanciamento entre as pessoas, com objetivos pessoais, até a cúpula da organização, com seus objetivos organizacionais. Então, aqui é no sentido de estar ali definindo as pessoas para os departamentos, para as funções, para que a pessoa, né, e a organização, tanto as pessoas quanto a cúpula, né, da organização, alcance lá os seus objetivos, né? Então, vamos ver aqui. Próximo. Bom, vou deixar maior aqui agora. Esse slide está mais embaçadinho. Vamos. Bom, aqui nesse slide, ele mostra, né, ele registra aqui do lado esquerdo os objetivos da organização, quais são os objetivos da organização, e os objetivos aqui das pessoas, né, de cada funcionário. O objetivo da organização, primeiro, é a sobrevivência, né? Então, ela busca sobrevivência. Por outro lado, o que o indivíduo procura? Sempre procura lá melhores salários. O segundo objetivo da organização é crescimento sustentado. E o funcionário procura a empresa que tenha lá e proporcione melhores benefícios. A empresa procura lucratividade. E o funcionário, o indivíduo, procura estabilidade no emprego, né? Então, assim, você trabalhar numa empresa que hoje você está empregado e amanhã você está fora, né? Não traz segurança para esse indivíduo. Aí o próximo objetivo organizacional é a produtividade, sempre busca aumentar a produtividade. E o indivíduo, né, ele considera a questão da segurança no trabalho, as condições, né, de trabalho. O próximo objetivo organizacional é qualidade nos serviços prestados, né, porque se não tiver qualidade nos produtos e nos serviços, consequentemente o cliente não vai ficar satisfeito, né? Então, produto sem qualidade é produto que não permanece no mercado. Por outro lado, né, as pessoas procuram qualidade de vida no trabalho, né? Nós falamos sobre as condições no ambiente, condições psicológicas lá de trabalho. Outro objetivo organizacional, a empresa sempre procura reduzir os custos, né? Ela procura cortar para chegar ao mínimo, né, custo possível. E o funcionário procura sempre estar satisfeito no trabalho. Próximo objetivo organizacional, a participação no mercado. É a fatia de mercado, o nicho de mercado que a empresa trabalha, né, que ela atinge ali com seus produtos e serviços. O que é que o indivíduo procura? Consideração e respeito, né, a valorização pessoal. A organização busca sempre novos mercados e o indivíduo procura sempre oportunidades de crescimento. A organização procura novos clientes e o indivíduo, ele procura sempre liberdade para trabalhar, né? Um ambiente onde ele trabalha de uma forma que ele vai cumprir a sua função e vai conseguir trazer os resultados ali esperados, né? Não aquele ambiente de pressão, aquele ambiente onde ele não consegue trabalhar ali à vontade, né? As organizações, elas participam aí da competitividade que existe no mercado, né? E
os indivíduos procuram uma característica de liderança liberal, que vai permitir essa liberdade de trabalho, oportunidade de consideração, oportunidade de crescimento, consideração e respeito, né? Então, isso a liderança liberal acaba ali proporcionando. E as organizações, elas primam pela sua imagem no mercado, né? A imagem da empresa, a representatividade da marca, enfim, né? Esse é um objetivo aí das organizações, né? Imagem valorizada no mercado. E os indivíduos procuram uma organização para eles terem orgulho. Então, os objetivos organizacionais e os objetivos individuais, eles parecem antagônicos, né? Ou seja, eles parecem contrários, mas, na verdade, eles se complementam, né? Porque quando a empresa consegue cumprir os seus objetivos organizacionais, consequentemente, as pessoas também conseguem, né? Então, se a empresa está sobrevivendo no mercado, está melhorando seus produtos, seus processos, seus serviços, ela está conseguindo sobreviver ali no mercado. Ela está conseguindo manter os salários ali dos seus funcionários. Então, eles não são antagônicos, eles são complementares, né? Quando a empresa atinge seus objetivos, os indivíduos também acabam atingindo os seus, né? Por isso que eles têm que trabalhar aí juntos, né? De forma que um complementa o outro, né? Eles têm que ser ali alinhados, né? Eles têm que ser ali de comum consenso, né? Entre os dois, o indivíduo e a organização. Bom, aqui na sequência ele vai falar sobre a variabilidade humana, né? As diferenças, né? As pessoas, elas são diferentes, né? Cada uma tem a sua personalidade, as suas características, preferências, gostos, enfim, né? Que maravilha que é assim. Já pensou todo mundo pensando igual? Todo mundo gostando de uma coisa só? Mundinho chato que ia ser, né? Então, a gente tem aí conflitos, porque as pessoas são diferentes, né? Nós somos diferentes. Cada um tem suas opiniões, cada um tem as suas características, né? E isso não é ruim, né? Isso é importante, porque dessas diferenças, dessas características, é que surgem novos conhecimentos e que acaba aí se desenvolvendo, né? Acaba crescendo. Porque se fosse todo mundo igual, ninguém ia atrás do que é diferente, né? Então, vamos ver aqui esses slides, eles se estendem. Variabilidade, só um pouquinho. Variáveis dependentes, independentes, ok. Eu passei um slidezinho aqui, peraí, ó. Esse slide aqui, estão vendo aí? Ele é vermelho. Aqui é só um detalhe, um comentário. Até vi agora. Viram o que tem aqui? Uma estrelinha? Parece um slide do que isso aqui? Sai de reta, hein? Ô, professora, slide... isso. Oi? Agora que eu percebi isso, e faz hora que o José estava usando, hein? Slide do PT, menina do céu, que horror! Vou tirar essa estrela daqui. Não, e eu percebi agora, porque eu fui passar os slides para ver aqui se esse tópico ele se entende, né? O Pacífico, parece que eu vi uma estrela do PT ali vermelha. Ai, gente do céu. Só por Deus, hein? Ninguém merece. Olha aqui, tá chegando um companheiro aqui. A Bruna.
Oi, Bruna, boa noite. Boa noite, professora. Só consegui entrar agora. Minha internet estava difícil. Estava ruim, é? Nós atrasamos hoje também. Aqui deu uma chuva, uma chuva. Bom, Bruna, você é da onde? Sou de Figueira. Figueira? Ah, eu vi mesmo, que aí pro lado da Figueira estava, assim, bastante relâmpago. Até a hora que eu cheguei aqui correndo em casa, estava um relâmpago atrás do outro. Falei, meu Deus, só Nossa, falta tava cair a demais. internet. Porque a gente agora acalmou, agora parece que parou Aqui com os também relâmpagos. parou. Eu imaginei que ia dar um chuvão aqui, mas pelo jeito acho que foi só barulho. Acho que não vai chover, não. Tá tranquilo aqui, tá de boa. Pessoal, olha, é 8h20, hoje fui eu que me atrasei. Eu vou falar dessa variabilidade, a gente vai conversar sobre variabilidade na terça-feira, né, que a gente tem aula, a gente fala sobre essa variabilidade. Senão eu vou atrapalhar a janta aí de vocês. Eu sei que vocês têm aula depois, né? E esse horário é o horário que todo mundo vai jantar. Então, eu não vou atrapalhar a janta de vocês, tá? A gente continua, então, na próxima aula, a partir dessa variabilidade humana, aqui, falando dessas diferenças, né, entre as pessoas. Bom, sobre o que a gente comentou hoje, os processos, né, de gestão de pessoas. Deu para vocês terem uma noção? Querem perguntar, acrescentar alguma coisa? Discordar? Gente, pode ficar à vontade, tá? Aqui a gente está virtualmente, mas estamos aqui todos presentes. Então, vocês têm toda a liberdade aí para estar falando. Professor, não está sendo legal desse jeito, vamos fazer de outra forma, né? Muda aí alguma coisa, eu estou aqui para ouvir, tá? E assim, as críticas, elas são sempre bem-vindas, né? Tanto as positivas quanto as negativas. Às vezes a gente imagina que as críticas negativas, elas são destrutivas, mas não, né? As críticas negativas são as que nos fazem crescer, né? São as que nos fazem mudar. Então, assim, podem ficar à vontade, tá? Pode, professora, não estou entendendo, não estou acompanhando, nós estamos aqui para isso, tá bom? O que vocês me dizem sobre os processos de gestão de pessoas? Ficou tranquilo? Ficou mais claro aí para vocês essa ideia? Pode falar um de cada Tudo vez, não precisa certo, professora. Então, tá bom, Giovana. Mais alguém? Luiz, né, também se manifestou. Por mim, tudo tranquilo também, professor. Então, beleza, gente. Então, a gente vai aí dando sequência, tá? Eu tinha um videozinho tenho, né, um videozinho, eu vou passar ele para vocês depois, para a gente discutir um pouquinho sobre a questão do ser humano, né? A questão de ter aí uma característica própria, né? De defender ali as suas ideias, os seus pensamentos, e de repente numa situação ali que ele se vê pressionado, ele acaba, sabe aquele Maria vai com as outras, né? Ele acaba meio que adotando aí essa prática, mas é um videozinho bacaninha, depois eu vou compartilhar ele com vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão aí nossa, né, de cada um de nós. Quando a gente coloca essas situações, é para que a gente pare para pensar como eu agiria naquela situação, né? Então é bem bacaninha, eu vou compartilhar depois ali com vocês, tá bom? Bom, então por hoje, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Desculpa aí pelo meu atraso no início, tá? Tenham aí, a gente já não se vê mais essa semana, né? Tenham aí
um bom final de semana. Por favor, continuem se cuidando. Eu não sei como é que tá nas cidades aí de vocês, mas aqui na nossa cidade, infelizmente, está lamentável a situação, né? São várias pessoas que estão aí internadas, várias pessoas que estão falecendo, e assim, se cuidem, né? Cuidem das suas famílias, porque é o que a gente tem para fazer agora, né? Por enquanto, porque a vacina vai demorar ainda, né? Para nós, mas vamos aí fazendo a nossa parte, que com certeza a gente vai conseguir vencer, né? Então, se cuidem, tenham aí um bom final de semana. Semana que vem a gente se vê de novo. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô lá no grupo, pode me chamar no privado, estou à disposição, tá bom? E eu postei para vocês também lá no Class, postei esses slides, né? Que vocês já tinham, mas eu fiz lá algumas mudanças. Não tirei o PT, né? Tinha que ter tirado, não vi? não tinha me tocado. Postei esses slides, postei o calendário nosso, né, até as férias, o calendário que vai funcionar até julho. Postei a grade lá dos cursos de administração e contábeis, para vocês verem as disciplinas. Lembra que eu tinha prometido isso no ano passado para vocês e acabei não passando? Aí a gente se distanciou no segundo semestre, enfim, tanta coisa, e eu acabei não passando. Passei lá, para vocês estarem vendo as disciplinas lá do curso de vocês até o final, até o 8º semestre. E assim, as informações que forem aí surgindo, a gente vai postando lá para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Cuidem-se, tenham uma boa noite, fiquem com Deus, um grande abraço aí para todos, tá? Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite.